Meus amados irmãos, a paz do Senhor. A paz do Senhor para todos os casais e familiares que se tornaram parceiro do canal. A paz do Senhor para você, esposo e esposa, para você que está reunida aí com a família, que está assistindo o devocional da família. Que a graça do Altíssimo Deus possa estar na vida de todos e que suas copiosas bênçãos possam estar no teu relacionamento conjugal, bem como familiar. Para você que não me conhece, deixa eu me apresentar. Eu me chamo pastor Ezequiel Pereira, estou trazendo diariamente o devocional da família, devocional que traz o tema principal, famílias firmes na palavra de Deus. E o subtema de hoje é: os pais ensinam as sagradas escrituras. A pergunta que eu faço para você, você avô, você vó, que está me assistindo pela primeira vez, você tem ensinado as sagradas escrituras para o teu neto, assim como ensinou Loide e a mãe de Timóteo, Eunice? Essas duas mulheres gastaram tempo, tiveram tempo suficiente para ensinar Timóteo, e assim Timóteo se tornou um grande homem de Deus na sua época e teve a oportunidade de acompanhar o apóstolo Paulo nas viagens missionárias. Você, pai, tem tirado tempo, tem momentos, tempo para ensinar o teu filho, a tua filha, os oráculos do Senhor, as sagradas escrituras? Bom, hoje nós estaremos falando sobre este assunto. Este assunto está na segunda carta, que é o texto usado, o versículo usado, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, verso 14 ao 15, que diz: quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção. Aprendeu de quem? Da sua avó e da sua mãe. Pois você sabe de quem aprendeu. Olha, você sabe de quem aprendeu, porque desde criança você conhece as sagradas letras que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Paulo traz a lembrança de Timóteo de quem ele aprendeu as sagradas escrituras. Ele aprendeu da sua avó Loide e de sua mãe Eunice. Paulo traz a lembrança a Timóteo. Sendo de uma família judaica, embora seu pai fosse grego, Timóteo teve a bênção de ser instruído, ensinado, educado de acordo com a tradição do seu povo, de acordo com a cultura judaica. Era dever dos pais judeus ensinar a lei aos seus filhos. Aqui nós estamos falando do Antigo Testamento. Aos seus filhos, a partir dos 5 anos de idade. A partir dos 5 anos de idade, eles já começavam a receber, os filhos já começavam a receber as instruções do Torá, da lei de Moisés. Jesus, ele teve os mesmos ensinamentos. Algumas pessoas têm colocado aí Jesus como superdotado. Não existe, nunca, não existe essa questão. Jesus foi ensinado por José e Maria, e Jesus aprendeu da mesma forma que aprendeu todas as crianças na cultura judaica. E Jesus foi tão bem ensinado, tão bem educado, dentro dos princípios da cultura judaica, que com 12 anos ele estava no templo ensinando, vamos até assim dizer, ali conversando com os doutores da lei. Eunice, nós temos que entender aqui algo muito importante. Eunice, mesmo tendo um marido grego, provavelmente descrente, cumpriu sua parte com excelência. Mesmo a mãe de Timóteo, tendo contraído matrimônio com um homem que não era da cultura judaica, mas ela assumiu o compromisso de educar Timóteo dentro dos princípios, dos parâmetros da palavra de Deus, do Torá, dos mandamentos que Moisés tinha deixado para o povo de Israel. Para uma família judaica, ensinar
as Sagradas Escrituras às crianças, era um dever, uma responsabilidade que jamais poderia ser negligenciada. Era um dever dos pais na cultura judaica. Eu faço essa pergunta: você tem assumido esse dever ou tem colocado essa responsabilidade para os professores da escola bíblica dominical e para o pastor da igreja ou para o coordenador de criança, de adolescente e da mocidade? Ou você, pai, você, mãe, tem assumido essa responsabilidade de ensinar os teus filhos a palavra de Deus? Olha o que está escrito em Deuteronômio, capítulo 6, verso 7, que diz assim: e as intimarás a teus filhos, e dela falarás assentado em tua casa. Olha o que eles faziam. Por isso que as crianças, os adolescentes, os jovens da cultura judaica, ele conhecia o Torá, conhecia os 10 mandamentos, conhecia a lei de Moisés. Sentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando-te, levantando-te, também atarás por sinal na tua mão, e te terão por testeira entre os teus olhos. Preste bem atenção no que eles faziam. Eles tinham o compromisso de educar os seus filhos dentro dos princípios da palavra de Deus. Era uma exigência da cultura hebraica. Era uma exigência da cultura hebraica. Os pais assumiam a responsabilidade de ensinar os seus filhos. Tanto que as crianças podiam até mesmo se esquecer dos seus próprios nomes, mas jamais esquecia dos mandamentos, dos preceitos que estavam escritos no Torá. Agora, interessante, por isso Paulo está lembrando a Timóteo da firmeza na fé, algo que aprendeu em primeiro lugar em sua casa. Por isso que Paulo traz a lembrança de Timóteo. Ele diz assim: pois você sabe de quem o aprendeu. Ele está dizendo: Timóteo, tu te lembra da tua avó Loide? Tu te lembra da tua mãe? Então, essas duas mulheres, elas tiveram a responsabilidade de te educar e te educaram bem dentro dos princípios que norteiam uma criança, que norteiam um adolescente, que norteiam um jovem na cultura judaica. E aqui Paulo traz a lembrança, a memória de Timóteo, né? Em primeiro lugar, em casa, no lar, por meio de duas santas mulheres, Loide e Eunice. Embora muitos ensinamentos adquiridos por Timóteo para fortalecimento de sua fé foram transmitidos pelo próprio apóstolo Paulo, porém a base fundamental, que é a família, que é os pais, que é a mãe, que é os pais, como a gente está falando, Timóteo aprendeu lá. É bem verdade que Timóteo aprendeu muito com Paulo. Alguns comentaristas que eu tenho aqui, alguns comentários, falam que Paulo deve ter encontrado Timóteo com 16 ou 18 anos. Consequentemente, Timóteo ainda estava em aprendizagem. Mas não foi Paulo que educou Timóteo nos princípios da palavra de Deus. Foi a sua avó e a sua mãe. Aplicação à vida. Grande lição, mais uma vez, Loide e Eunice transmite aos pais de hoje, né? Ensinar a palavra de Deus aos seus filhos deve ocupar o primeiro lugar na lista das nossas responsabilidades. E em primeiro lugar, na lista da nossa responsabilidade como os pais, é colocar em primeiro lugar os ensinamentos das Sagradas Escrituras aos nossos filhos. Você tem feito o culto doméstico? Você tem tirado tempo para ensinar a palavra de Deus aos teus filhos? Tu tem tirado tempo para mostrar, tanto com exemplo, mas como na leitura da palavra de Deus, os oráculos do Senhor a teu filho? Timóteo foi instruído nas Sagradas Escrituras por meio de 3 fontes, de sua família e de Paulo e das próprias Escrituras. O que isso nos ensina? Em primeiro lugar, deve zelar em nossos lares, deve ter o zelo em nossos lares pelo ensino da palavra de Deus
aos nossos filhos. Ler a Bíblia para os filhos, contar história bíblica. Quando a criança vai dormir, que às vezes diz assim: pai, me conta uma história. Que tipo de história você tem contado para o teu filho? Tem sido histórias da palavra de Deus, histórias bíblicas que cada dia vem enriquecer o vocabulário e o conhecimento do teu filho. Segundo lugar, aproximar nossos filhos de homens e mulheres de Deus que possam ensinar os nossos filhos verdades bíblicas. Com quem os teus filhos têm andado? Com quem os nossos filhos têm andado? Qual é a companhia dos nossos filhos? Deixa eu lhe dizer algo, não fique escandalizado. Até dentro da igreja existem companhias que não são agradáveis para os nossos filhos. Veja que tipo de pessoa tem acompanhado teus filhos, ou que tipo de pessoa tem se aproximado dos teus filhos. Eu me lembro que mesmo já um pouco adulto, já casado, mas uma das pessoas que eu mais gostava de conversar é com a irmã do círculo de oração, a dirigente do círculo de oração. Mas hoje jovem não quer ter aproximação dos idosos. Hoje jovem só quer interagir com aqueles da sua própria idade, porque os senhores e as senhoras não são da era do WhatsApp, não são da era do Facebook, não são da era do Instagram, dos jogos, não. Por isso eles não querem gastar tempo com pessoas mais velhas. Mas eu quero te dar um conselho a você, filho que me assiste, e a você, pai que está me assistindo. O conselho que eu te dou é: aproxime os teus filhos de pessoas que possam agregar valores bíblicos na vida dele. Entre essas pessoas, homens e mulheres que já têm compromisso com Deus, que têm um caráter moldado na palavra de Deus. E a você, jovem, que me assiste pela primeira vez, é o conselho que eu te dou: te aproxime de irmãs do círculo de oração, de homens compromissados, tanto com exemplo como com palavras, que têm compromisso com a palavra de Deus. Em terceiro lugar, precisamos incentivar nossos filhos a lerem a palavra de Deus. Você tem incentivado o teu filho a ler a palavra de Deus? A tirar tempo para estudar a palavra de Deus? Você tem tirado tempo para colocar o teu filho diante de filmes evangélicos? Ou ele tem assistido filmes que não tem compromisso, que muitas das vezes propaga aí a prostituição e a violência? Você pai, você avô, você avó, você mãe, tem uma responsabilidade muito grande. Não é só de trazer a criança ao mundo, não é só de dar o alimento, não é só de dar a saúde, não, é de dar a educação. Tem muitos pais enchendo seus filhos de presente para tentar suprir o espaço vazio que eles têm deixado, de tirar momentos para ensinar a palavra de Deus, momento para ensinar os filhos a andar nos princípios da palavra de Deus, momento para brincar com os filhos, para conversar com filhos e para estudar a Bíblia. Quero neste momento pedir a você: analise, porque o tempo vai passar, o tempo de criança vai passar, o tempo de adolescente vai passar, o tempo de jovem vai passar, e este filho que tem passando o tempo contigo, um dia precisa construir um novo matrimônio. Você tem preparado ele, segundo os princípios da palavra de Deus, para ser um cidadão do céu, para ser um bom esposo e para ser um bom pai, segundo os parâmetros da palavra do Senhor? Que Deus eterno te abençoe, que o Deus eterno te guarde, em nome de Jesus.